Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho, de acordo com o que prevê a Constituição Federal e também a consolidação das leis do trabalho, ela se subdivide em competência material e competência territorial. E é esse o objeto de nossa aula de hoje. O que vem a ser a competência material? Competência material é aquela competência em que é medida quais matérias vão ser discutidas na Justiça do Trabalho. Ou seja, que tipo de processo vai ser submetido à Justiça do Trabalho para ser apreciado. A competência material da Justiça do Trabalho tem previsão no artigo 114 da Constituição Federal. Então, a base constitucional da competência material da Justiça do Trabalho tem previsão no artigo 114 da Constituição Federal. Nesse artigo, a Justiça do Trabalho ela prevê que o órgão do Poder Judiciário trabalhista vai julgar toda e qualquer ação, todo e qualquer dissídio, seja ele de natureza individual, entre um trabalhador e uma empresa, ou de natureza coletiva, quando há o envolvimento de uma categoria profissional, que são as chamadas ações coletivas, que vai ser objeto de nosso estudo ainda dentro deste curso de introdução ao processo do trabalho. Então, pela competência material, a base constitucional que estuda a competência material da Justiça do Trabalho tem previsão no artigo 114 da Constituição Federal. E esse dispositivo fala que é competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios, ou seja, os conflitos de interesse, as ações judiciais que envolvem direitos individuais e direitos coletivos, obviamente, entre empregados e empregadores, em todos os ramos, rurais, domésticos, temporários, as relações trabalhistas regidas pelo regime seletista da administração direta, da administração indireta, de autarquias e também de fundações. Então, a Justiça do Trabalho é competente para julgar todos os dissídios, todas as ações judiciais envolvendo empregados e empregadores, que envolve direitos trabalhistas, seja eles direitos trabalhistas rurais, seja eles direitos trabalhistas urbanos, domésticos, temporários, inclusive aquelas relacionadas ao direito administrativo, mas aqueles empregados que são admitidos para a administração pública, seja ela direta, indireta, autarquias ou fundações, mas aqueles empregados que são regidos pelo regime seletista e não pelo regime, obviamente, do funcionário público, porque aí o regime é totalmente distinto e aí se aplica as regras do direito administrativo e não do direito do trabalho. Então, a previsão legal da competência material da Justiça do Trabalho está neste artigo 114 da Constituição Federal. Importante dizer que em 2004 houve uma importante emenda constitucional, a emenda constitucional 45, que incluiu várias matérias a serem discutidas na Justiça do Trabalho. Antes de 2004, só se julgava na Justiça do Trabalho aqueles processos que envolviam os direitos previstos na CLT, os direitos eminentemente trabalhistas entre empregados e empregadores. Em 2004, houve uma grande alteração na competência material da Justiça do Trabalho, no qual várias questões foram levadas ao Poder Judiciário Trabalhista para serem apreciadas. Atualmente, não se julga somente as ações trabalhistas que envolvem direitos entre trabalhadores e empregados. Não se discute somente na Justiça do Trabalho ações que envolvem horas extras, que envolvem 13º salário, que envolve o fundo de garantia, que envolve o aviso prévio, que envolve as verbas rescisórias, não somente esse tipo de ação. A partir de 2004, se julga na Justiça do Trabalho
toda e qualquer ação que envolve a relação de emprego ou a relação de trabalho entre empregados e empregadores. Entre essas ações, a gente pode destacar que são processos que podem ser levados à análise do Poder Judiciário Trabalhista. Comum, as ações trabalhistas entre empregados e empregadores, obviamente, são julgados na Justiça do Trabalho. Dissídios coletivos de greve. Se uma eventual categoria entra em greve, há regras e uma legislação própria da greve para tratar os requisitos da greve, como, por exemplo, para a categoria entrar em greve, ela tem que fazer uma notificação à empresa informando que está ali deflagrando a paralisação, e a paralisação ela é legal, desde que respeitado os requisitos da lei e desde que também não cause prejuízo à população, principalmente no que tange as greves dos serviços essenciais, como transporte, como segurança, como saúde. Essas áreas, quando há alguma paralisação, sempre tem que haver, tem que ser impostos limites para tal paralisação. E quem impõe esses limites é a Justiça do Trabalho, quando vai analisar um dissídio coletivo de greve. Então, o dissídio coletivo de greve também é julgado pela Justiça do Trabalho. As ações que cuidam de representatividade sindical. Um sindicato A e um sindicato B representam categorias análogas, como, por exemplo, o sindicato de portaria e o sindicato de limpeza, e conservação. Muitos dos sindicatos defendem categorias semelhantes, ou seja, tipos de trabalhadores semelhantes que desempenham funções análogas. Então, há uma ação judicial própria para discutir qual é o sindicato que vai representar aquele ou aqueles trabalhadores. Essas ações, quando envolvem discussões, conflitos de interesse entre sindicatos para discussão de quem que é aquela base territorial, chama-se essa ação de representatividade sindical. Nessas ações é discutido de quem é a representatividade daquele ou daqueles trabalhadores, que envolve uma determinada categoria profissional. Mandados de segurança, quando há um direito líquido e certo, quando há um direito indiscutível para o trabalhador, ou para a empresa, e está sendo violado por uma autoridade, um fiscal do trabalho, por exemplo, cabe sim um mandado de segurança. Por um outro exemplo, eventualmente um funcionário que tem direito ao seguro-desemprego e a administração pública, quando vai ali fornecer ali o órgão representativo do Ministério do Trabalho, que vai ali oferecer o seguro-desemprego para aquele funcionário, diz que ele não tem direito ao seguro-desemprego e não concede o benefício. Cabe, obviamente, um mandado de segurança, com base na decisão equivocada do órgão do Ministério do Trabalho, que é pertencente, obviamente, à administração pública direta, e aí pode ser interposta, pode ser impetrado, melhor dizendo, este mandado de segurança para tratar ali da irregularidade e da violação a um direito líquido e certo ali do trabalhador. As ações de danos morais decorrentes de acidente do trabalho ou de doença profissional. Essa foi uma grande alteração trazida em 2004. Antigamente, essas ações não eram apreciadas pela Justiça do Trabalho, mas sim eram apreciadas pela Justiça Comum, pela Justiça Estadual. A partir de 2004, ou com a implementação da Emenda Constitucional 45, as ações de danos morais decorrentes de acidente do trabalho ou de doença profissional são tratadas pela Justiça do Trabalho. Melhor explicando, se um funcionário, no desempenho de sua função,
acabou adquirindo uma doença por conta da atividade que ele desempenhou, a empresa pode vir a ser responsabilizada por aquela doença. A mesma situação se o trabalhador está no seu labor, está ali na execução de suas atribuições e venha a amputar um dedo por conta de uma falha de segurança dos equipamentos da empresa. A responsabilidade da empresa neste ato danoso, seja ele doença profissional ou acidente do trabalho, vai ser apreciado e verificado que realmente a empresa possui responsabilidade naquele evento, o Poder Judiciário pode julgar uma ação de indenização por danos morais perante a empresa, para que a empresa pague uma indenização por conta desta responsabilidade que ele tem perante o trabalhador. Antigamente, esse tipo de ação, esse tipo de discussão jurídica não era tratado pela Justiça do Trabalho. A partir de 2004, então, houve a implementação das ações de danos morais decorrentes de acidente do trabalho e ações de danos morais decorrentes de doença profissional. Então, atualmente, essas ações são tratadas perante a Justiça do Trabalho. Ações de cumprimento. O que são ações de cumprimento? Ações de cumprimento também são ações que são julgadas perante a Justiça do Trabalho. Se uma eventual empresa não está cumprindo com a sua obrigação, não está cumprindo com a sua obrigação prevista em uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo, vocês viram as diferenças entre acordo coletivo e convenção coletiva e introdução do direito do trabalho no semestre passado. Mas, melhor dizendo, convenções coletivas são regras criadas entre sindicatos, sintetizadas em uma convenção coletiva, na qual todos os trabalhadores e todas as empresas vinculadas àquela categoria profissional, elas devem seguir aquelas regras estipuladas nessa convenção, como, por exemplo, fornecimento de cesta básica, fornecimento de vale alimentação, fornecimento de um seguro de vida, e, eventualmente, se a empresa descumpre as regras desta convenção coletiva, cabe ao sindicato propor o que a gente chama de ação de cumprimento, com o objetivo de que a empresa cumpra aquilo que está previsto na convenção coletiva. Então, este é o objetivo da ação de cumprimento, e essa ação também é julgada na Justiça do Trabalho. E, por último, as reclamações correicionais. Reclamação correicional é uma ação que também é julgada na Justiça do Trabalho, e ela tem por objetivo fazer com que a parte, seja o trabalhador ou seja a empresa, faça uma reclamação perante o Poder Judiciário de uma falha na execução das funções do próprio Poder Judiciário. Então, o funcionário, por exemplo, não está cumprindo com a sua determinação, o funcionário do fórum, não está cumprindo com a sua obrigação na condução de um processo, como, por exemplo, é feita uma petição extremamente urgente e essa petição deve ser encaminhada ao juiz para apreciação. E o funcionário do fórum não encaminha essa petição ao juiz. Ele comete uma ilegalidade. E essa ilegalidade vai ser apurada em uma ação judicial chamada de reclamação correicional. Então, a correição ou reclamação correicional serve para apurar eventuais irregularidades cometidas pelos funcionários do fórum quando do trâmite dos processos judiciais. Então, como vocês podem verificar, na Justiça do Trabalho atualmente se tramita diversas ações e não somente as ações em que se discute direitos eminentemente trabalhistas. Isso houve uma alteração que incluiu esses tipos de ações em 2004 com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, essas são as regras da competência material da Justiça do Trabalho. Agora vamos estudar a competência territorial da Justiça do Trabalho. Quando a gente fala em competência
territorial da Justiça do Trabalho, a gente fala nas regras da onde o processo vai ser julgado. Em São Paulo, temos o Fórum Trabalhista da Zona Oeste, que julga os processos da região da Zona Oeste da capital, e também as ações da zona central de São Paulo. Temos o Fórum Trabalhista da Zona Leste e o Fórum Trabalhista da Zona Sul. Temos 3 fóruns trabalhistas, então, hoje, na Justiça do Trabalho. Qual que é a regra de competência, ou seja, aonde eu devo ajuizar a minha ação trabalhista? Então, eu como empregado, preciso ajuizar uma ação trabalhista, onde que eu vou propor aquela ação trabalhista? Seja com o patrocínio de um advogado, seja com a contratação de um advogado, seja utilizando do princípio do justo postulante que já estudamos neste semestre. Então, a competência territorial da Justiça do Trabalho, ela tem previsão no artigo 651 da CLT, que prevê que a competência territorial, ou seja, aonde vai ser analisado aquele processo de trabalho, vai ser sempre em razão, e esta é a regra geral, do local da prestação de serviço. Então, para eu saber aonde eu ajuizo a minha ação judicial, eu tenho que verificar aonde o trabalhador ali laborou, aonde o trabalhador prestou o seu serviço. Então, se o trabalhador prestou os seus serviços aqui na capital, na região sul da capital paulista, então a ação deve ser ajuizada no Fórum Trabalhista da Zona Sul. Se o trabalhador laborou, por outro lado, no bairro de Itaquera, por exemplo, ou no bairro de São Miguel, a ação deve ser ajuizada perante a Justiça do Trabalho da Zona Leste. A outro passo, se a ação ajuizar, se o trabalhador laborou no centro de São Paulo, ou na Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, ou na Zona Norte também da capital, a ação deve ser ajuizada perante o Fórum Trabalhista localizado na Zona Oeste de São Paulo, que é o Fórum do bairro da Barra Funda, chamado Fórum Rui Barbosa. Então, neste fórum se discute as ações trabalhistas dos trabalhadores que laboraram na região central, na região norte e na região da Zona Oeste. O Fórum Trabalhista da Zona Sul para os trabalhadores que laboraram na Zona Sul e o Fórum Trabalhista da Zona Leste para aqueles trabalhadores que laboraram na Zona Leste. Então, a regra geral é que a ação vai ser sempre ajuizada no local da prestação de serviço. É a regra geral da competência territorial previsto no artigo 651 da CLT. Mas, quando se trata, por exemplo, de agente ou viajante comercial, ou seja, aquele trabalhador que não tem um local fixo de prestação de serviço, ele trabalha um dia em São Paulo, outro dia em Campinas, outro dia na Praia Grande, outro dia em Santos, e aí dessa forma, como é que se forma a competência territorial da Justiça do Trabalho? Em caso de agente ou viajante comercial. Nessa situação, a lei fala que a competência vai ser da localidade aonde a empresa tenha uma agência ou filial, sendo que, inexistindo a agência ou filial, vai ser aonde o empregado tem ali o seu domicílio. Então, para os agentes ou viajantes comerciais, então para a situação de agente ou viajante comercial, a competência sempre vai ser da localidade aonde a empresa tem uma agência ou filial. Então, nessa situação que eu passei, se a empresa tem uma filial em Santos ou em Campinas, a ação vai ser ajuizada ali em Campinas. Se não tem agência, você não tem filial no Brasil inteiro, só tem uma sede que fica, por exemplo, desse mesmo exemplo, fica no Maranhão, o trabalhador pode ajuizar a sua ação aonde ele tem o seu domicílio. Se ele tem o seu domicílio em São Paulo, ele pode ajuizar a ação
na capital aqui paulista. Quando, na hipótese do trabalhador, né, realizar as atividades fora do local do contrato de trabalho, né, então, por exemplo, o trabalhador ele foi contratado aqui em São Paulo, mas ele vai trabalhar não de forma rotativa em vários estados. Ele é contratado aqui em São Paulo para desempenhar as suas atividades lá no Maranhão. E aí, nessa situação, a gente tem o local da prestação de serviço lá no Maranhão, mas o local da contratação dele, ou seja, o local da onde ele foi contratado, né, aqui em São Paulo. Então, ele foi contratado aqui em São Paulo, né, a empresa tem uma sede aqui em São Paulo, mas a execução do contrato de trabalho dele vai ser lá no Maranhão. Nessa situação, o trabalhador ele tem ali a faculdade, ele tem a opção de ajuizar a sua ação no local da prestação de serviço, lá no Maranhão, ou no local onde foi realizada a celebração do contrato, que é aqui em São Paulo. Então, quando uma terceira hipótese de competência, né, para as localidades onde o empregado foi contratado numa comarca, numa cidade, para executar as suas funções em outra, ele vai poder escolher se ele vai ajuizar a ação no local da prestação de serviço ou no local onde ele foi contratado. Então, essas são as regras de competência territorial da Justiça do Trabalho. A regra geral sempre vai ser o local da prestação de serviço. Nós temos as exceções de agente ou viajante comercial, ou quando o local de trabalho é diferente do local da contratação. Então, essas são as regras de competência territorial. Mas temos uma situação que envolve o direito até internacional. E na situação, por exemplo, dos trabalhadores que trabalham no exterior, né? Ou seja, são brasileiros, né? Mas eles trabalham lá no exterior, não trabalham aqui dentro do território brasileiro. Como é que funciona? A Justiça do Trabalho vai ser competente ou vai ser competente a Justiça Internacional do país onde ele está? Temos algumas regras aqui para verificar se a Justiça brasileira vai ser ou não vai ser competente. Nessa situação de trabalhadores que trabalham no exterior, a Justiça do Trabalho vai ser competente para julgar este dissídio, vai ser competente para julgar este conflito de interesse quando o trabalhador for brasileiro nato ou naturalizado. Significa que os estrangeiros nunca vão ser julgados aqui pela legislação brasileira. Mesmo que ele for contratado no Brasil, mas para trabalhar fora, se ele não for brasileiro nem nato e nem naturalizado, a justiça brasileira não vai ser competente para julgar esse tipo de ação. A mesma situação né, a justiça brasileira vai ser competente para julgar uma ação trabalhista de trabalhador que trabalha fora do território nacional quando existir uma agência ou uma filial da empresa no Brasil. Então, o trabalhador foi contratado, por exemplo, em Nova York para trabalhar em Dubai, né? E ele é brasileiro nato. A justiça brasileira vai ser competente? Vai. Ah, não, ele não é brasileiro nato, mas tem uma filial e uma agência aqui no Brasil. Aí sim, né, o brasileiro pode vir a ser julgado na justiça brasileira porque há uma agência ou uma filial da empresa no Brasil. Mas se não há uma agência, não há uma filial da empresa no Brasil, a justiça brasileira não vai ser competente. E por último, no que tange à competência da justiça brasileira para empregados que trabalham no exterior, que laboram no exterior, é a inexistência de tratado internacional entre os países determinando situação diversa. Significa dizer o seguinte: o trabalhador que está trabalhando, por exemplo, em Nova York, né? A justiça brasileira vai ser competente, né? Se ele for brasileiro, né? Ou se tiver uma agência, uma filial da empresa aqui no Brasil,
Sim, mas, eventualmente, se tiver um acordo internacional entre Brasil e Estados Unidos, falando que nessa situação a justiça americana que vai ser competente, se tiver um tratado internacional tratando dessa situação de forma diferente, vai ter prevalência, ou seja, vai ter preferência o tratado internacional. Então, a regra geral é brasileiro nato ou naturalizado, a competência vai ser da justiça brasileira. A competência também vai ser da justiça brasileira se tiver uma agência, uma filial da empresa aqui no nosso território. Mas, se tiver um tratado internacional, se tiver uma norma internacional criada entre Brasil e Estados Unidos, um acordo que a gente chama de tratado, um acordo entre dois países, dá-se o nome de tratado. Se tiver um tratado internacional que dispõe de forma diferente esta regra, quem vai ser aplicado vai ser a regra internacional, vai ser o acordo, vai ser o tratado internacional entre os dois países. Então, existindo o tratado internacional, temos que verificar o que prevê o tratado internacional, para saber se a justiça brasileira vai ser competente ou vai ser competente a justiça estrangeira. Isso é as regras de competência para trabalhadores que trabalham fora do Brasil, para saber se a justiça brasileira vai ser competente ou ela não vai ser competente. E essas regras estão aí previstas no artigo 651 da CLT, que fixa as regras de competência territorial, as regras de competência do local onde vai ser julgado a ação trabalhista. Então, vimos na aula de hoje, e com isso a gente encerra a aula de hoje, vimos na aula de hoje as regras de competência da Justiça do Trabalho. Vimos as regras de competência material e vimos as regras de competência territorial da Justiça do Trabalho. E com isso também encerramos essa primeira apostila do curso de Processo de Trabalho. Gostaria de pedir a todos que sempre leem a apostila, compareçam às aulas do Microsoft Teams para esclarecimentos das dúvidas e também resposta aos questionamentos. Estou sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos ou para quaisquer dúvidas que vocês possam ter referente ao tema da aula. Eu desejo sempre a todos bons estudos e até uma próxima oportunidade.